Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 11 em diante. Diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-lhe pressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, que o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Como todos, ou a grande maioria já sabe, nós já pregamos diversas mensagens com a parábola, chamada parábola do filho pródigo. E nas diversas vezes que pregamos diferentemente, pregamos por ângulos diferentes. E hoje não será diferente, embora a leitura seja aqui na parábola do filho pródigo, a mensagem terá um ângulo diferente das demais que já foram pregadas, dada a profundidade que nós aqui encontramos na parábola do filho pródigo. Eu prefiro, na verdade, chamar essa parábola não de parábola do filho pródigo, mas parábola das alianças. Você tem aí o subtítulo na sua Bíblia, escrito Parábola do Filho Pródigo.
Você sabe que no original os subtítulos não existem. Os estudiosos que colocam subtítulos para facilitar. E eles escolheram o subtítulo Filho, parábola do filho pródigo, que também evidentemente não está errado, é uma escolha. Pródigo é diferente de prodígio. Tem gente que confunde pródigo com prodígio, né? Filho prodígio. Não, é filho pródigo, porque prodígio significa aquela pessoa que tem um QI mais elevado do que a maioria, aquela pessoa que faz coisas maiores do que a maioria faz. E pródigo significa esbanjador. Então é a parábola do filho esbanjador. Pródigo, repito, esbanjador. De fato, o filho mais novo esbanjou tudo que recebeu. Você já ouviu por diversas vezes a leitura, já meditou por muitas vezes sobre essa parábola. E como eu estou dizendo, hoje o ângulo é exatamente o nome que eu prefiro chamar essa parábola, a parábola das alianças com Deus. Aliança é aquilo que rege a conduta entre duas partes que se envolvem. Por isso a Bíblia é dividida entre velha e nova aliança. Da parte de Deus, ou Ele vai relacionar-se conosco em base à velha aliança, ou em base à nova aliança. Ambas precisam, evidentemente, do sim da outra parte, que é o homem. Por isso que a aliança também é sinônimo de casamento. Quando duas pessoas se casam, quando um homem e uma mulher se casam entre si, estão se aliançando. Ou seja, ambas as partes estão comprometendo-se um com o outro e vão viver debaixo daquilo que se comprometeram. Isso é aliança, isso é um casamento. E nós encontramos então uma base de relação com Deus a partir da velha aliança ou a partir da nova aliança. A primeira aliança, evidentemente, só se passou a chamar-se velha aliança a partir do nascimento da nova aliança, ou um novo testamento. Então, antigamente só existia uma aliança, a velha, que nós chamamos hoje de velha. Com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua obra, se inaugura uma nova aliança. Então a anterior, a primeira, passou-se a ser chamada de antiga aliança, ou velha aliança, ou velho testamento. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, dos versículos 6 ao 8, a Bíblia diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, se referindo à velha aliança ou ao Velho Testamento, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 13: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Então, você agora sabe por quê, que a partir de Cristo surge uma nova aliança, e a primeira então passa a ser denominada de velha aliança. Resumidamente, nós costumamos dizer desse púlpito, falamos por diversas vezes, que a velha aliança é uma aliança entre o Criador e a humanidade caída, nascida
de Adão. Então, Deus faz uma aliança, que é denominada para nós agora, pós-Cristo, de velha, entre a humanidade caída, nascida de Adão. Então, uma humanidade que não recebe a Cristo, no geral, vai estar aliançada com Deus em base à velha aliança. Isso se quiser entrar evidentemente em aliança com Deus. E a nova aliança é uma aliança entre Deus Pai e a humanidade nascida de novo, nascida do Espírito, a partir da obra de Cristo. Nova aliança, então, olha para Deus e chama-o de Pai, porque nasceu dele. Quem está na velha não pode chamá-lo de Pai, apenas diz Senhor Criador. As pessoas, portanto, não têm noção, infelizmente, daquilo que a obra de Cristo produziu. A obra de Cristo é tão extraordinária, tão bela, tão majestosa, que se as pessoas soubessem o que esta obra produziu em favor da humanidade que o recebe, com certeza passaria a vida toda com o coração absolutamente grato, absolutamente apaixonado, porque o que Cristo fez através da sua obra gerou resgate, perdão, novo nascimento, e deu-nos não só em palavra, mas em essência, a condição de chamar o nosso Deus de Pai. E é por causa da obra de Cristo, então, que nós podemos nos aliançar com Deus em base à nova aliança. A parábola do filho pródigo que acabamos de ler, como eu disse e repito, prefiro chamar da parábola das alianças com Deus, procura nos mostrar exatamente como nos relacionarmos com Ele. Aliança é relacionamento entre duas partes. É isso que basicamente significa aliança. Aquilo que está na aliança gera um relacionamento entre duas partes. Então a parábola do filho pródigo, na verdade, é uma parábola onde mostra, Jesus procura mostrar como nos relacionarmos com Deus. Na parábola é comparação, o pai é uma referência a Deus, e os dois filhos, o mais novo e o mais velho, são representações daqueles que creem em Deus e que querem se relacionar com Ele. Os dois filhos representam, repito, aqueles que querem relacionar-se com Deus. Portanto, poderá representar a cada um de nós numa ou numa outra instância, ou em todas. Vamos ver nessa noite. Primeiro eu quero falar sobre o que o filho mais velho, já está falando mais velho, então ele é uma tipificação do Velho Testamento, ou da velha aliança. O que representa esse filho mais velho? Então vamos reler a parábola lá no verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus irmãos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Você observa
que o filho mais velho, ele não vê o pai, embora o chame de pai, ele não consegue enxergar o pai como pai, ele o vê como um patrão que ele serve. É assim que muitos cristãos olham para Deus. Embora olhem para Deus e falem para Deus Pai, a relação é como se Ele fosse um patrão que manda e desmanda, e que o cristão, que assim o enxerga, está ali para servi-lo e obedecer. É uma relação sem nenhuma intimidade, é uma relação onde Deus é meramente um Senhor que ordena, que determina. O filho mais velho, então, tem um comportamento da maneira como ele enxerga Deus. Ele tem um comportamento de servo. Eu lhe pergunto, você que está aqui presente, não importa a sua idade, como que você enxerga Deus? Como que você vê Deus? Eu sei que muitos ou todos aqui, muitas e muitas vezes chamam Deus de Pai. Mas você realmente o trata como Pai? De quem você é filho? Ou como um patrão do qual você é servo? Na antiga aliança, tudo era questão de obras. Todas as recompensas vinham através das obras e dos sacrifícios que eram ordenados a todos fazerem. Constantemente, então, o povo aliançado em base à velha aliança, no geral a nação de Israel e posteriormente também os prosélitos, aqueles que aderiam à nação de Israel, a esse testamento, sacrificavam animais, sacrificavam coisas para se relacionarem com Deus, a fim de que Deus pudesse, enfim, abençoá-los. Mas vindo o Novo Testamento, a nova aliança, as coisas mudaram, por causa evidente da obra de Jesus, dos efeitos da obra de Jesus. Veja Efésios capítulo 2, versos 4, Efésios 2, a partir do versículo 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom, presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O filho mais velho não consegue ver Deus como Pai, mas como alguém que está distante e exige ser servido, e de quem ele, o filho, espera que este patrão Deus não seja injusto em abençoar quem merece, quem realiza boas obras, e que ele não abençoe quem não serve. É a conduta que está no coração do filho mais velho. O Senhor não pode abençoar quem não lhe serve. O Senhor não pode abençoar quem eu entendo, quem eu entendi que não é um bom filho, que não é uma boa pessoa, que não realiza coisas, que não lhe trata como um patrão que tem que ser obedecido. O Senhor não pode, não deve abençoar.
E é por isso que eu, desde que me conheço como gente, eu trabalho de sol a sol, nunca deixei a fazenda e esperava que por conta disso o Senhor me abençoasse, o Senhor pelo menos me levasse, me permitisse matar um dos cabritos para me alegrar com meus amigos. Era o mínimo que o Senhor poderia fazer ao ver o tanto que eu fiz por ti, o tanto que eu trabalhei, o tanto que eu trabalho. Transportando para os dias de hoje, você já imagina como que age o cristão que olha para Deus desta maneira. Você conhece alguém assim? Conhece algum crente assim? As bênçãos de Deus, elas são compradas pelas obras. O filho mais velho, portanto, ele representa a relação com Deus em base à velha aliança. O filho mais novo representa aquele que crê em Deus em base à nova aliança. Por isso, filho mais novo, aliança mais nova. Vamos agora verificar 3 possíveis fases distintas nesse cristão que está na nova aliança. Versículo 12 da parábola que nós lemos diz assim: e o mais moço, o filho mais novo, disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E em poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. A nova aliança é aquela onde nós descobrimos a graça de Deus. Na nova aliança, nós descobrimos que tudo, salvação e bênçãos vem pela graça, pelo favor, pela bondade de Deus, por aquilo que Ele é. Na nova aliança, então, nós descobrimos a graça do nosso Deus. Romanos capítulo 3, versos 24. Você que está com a Bíblia aí, abra lá. Romanos 3, 24. Diz assim: sendo justificados gratuitamente, de graça, não por obras, não por feitos, não por realizações, não por comportamentos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que Paulo está aqui dizendo em Romanos versos 24 do capítulo 3? Ele está reafirmando: olha, tudo que vem de Deus, tudo, inclusive a justificação, que é a plenitude da bênção da salvação, inclusive vem de graça. Não há nenhum tipo de ação sua que poderá fazer com que você venha a requerer, por qualquer tipo de merecimento, a salvação e a justificação. Ela vem inteiramente pela redenção que há em Jesus Cristo, pela obra de Jesus Cristo. Não há nenhum mérito em nós. Não haverá jamais mérito algum para que possamos dizer: eu, por conta daquilo que fiz, por aquilo que deixei de fazer de errado, pelo meu comportamento, pelas minhas ações espirituais, eu digo a ti, meu Pai, tu tens que me justificar e me salvar. Não, é uma ação absolutamente gratuita
e jamais terá qualquer vínculo conosco, como requerência. Então, relendo Efésios, lá no 7 já, 2:7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Ou seja, a nova aliança é taxativa. Tudo que recebemos de Deus jamais será motivado por qualquer obra, realização, comportamento, mudança da nossa parte. Isto está absolutamente claro na nova aliança e faz um contraste absurdo com a velha aliança. São extremos opostos. A velha aliança é taxativa. Nós temos que fazer coisas, nós temos que ter um comportamento ilibado, nós temos que praticar ações que possam redundar em fazer com que Deus olhe para a gente e faça algo em nosso favor, nos salve e nos abençoe. Mas a nova aliança, ela vai num extremo absurdo, ela vai para outra ponta e diz: não depende nada de você, tudo que vem de Deus vem porque alguém chamado Jesus Cristo realizou uma obra em nosso lugar, nos substituiu em tudo, e por conta deste amor centrado em Jesus, Ele nos dá absolutamente tudo, pelos méritos, obras, feitos de alguém, repito, chamado Jesus Cristo. Como Jesus é tremendo! Então, o que nós observamos na primeira fase em que muitos cristãos incorrem quando na nova aliança em relação a Deus? O filho mais novo, que repito, representa a nova aliança, diz o texto sagrado, que ele vai e decide gastar tudo absolutamente. É assim que muitos cristãos na nova aliança agem. Dizem mais ou menos assim: bom, se é assim, se estou salvo, não preciso fazer nada, não preciso alterar meu comportamento. Então, sabe de uma coisa? Agora que eu tenho clareza da obra de Cristo em relação à graça, agora que eu entendi a graça, e ele entendeu mesmo, é tudo de graça. Pô, mas agora que eu vou aproveitar, eu vou cair na gandaia. O que eu estou fazendo enfiado dentro da igreja? E aí diz o texto sagrado que o filho mais moço, ele recebe então a parte da herança, e aí ele se manda de casa, bem longe do pai. Ele vai para uma terra longínqua. Então ele decide ficar longe de casa, longe do pai. Sim, muitos cristãos entram equivocadamente nessa primeira fase que o filho mais novo entrou. Descobrem que não são mais suas ações e atitudes, então partem para uma vida dissoluta, partem para uma vida onde pouco importa os valores morais, onde pouco importa os valores de Deus. Tudo que importa é
produzir satisfação carnal e momentânea. Tudo o que importa é viver nesse mundo basicamente se divertindo, porque afinal de contas eu estou salvo, sou filho de Deus e é verdade, e eu então agora eu não preciso mais do meu pai. O que esse filho demonstra, e muitos cristãos demonstram, é que nunca quiseram Deus, só o que Ele tinha para dar, porque depois que tem o que querem de Deus, ou seja, a salvação, que antes achavam que era por obras, sacrifícios, comportamento alterado, mudado, então realizavam com muito pesar, peso, mas realizavam e se sentiam e se declaravam santos espirituais, mas lá no íntimo, no profundo, o que as atitudes depois demonstravam é que só estavam esperando uma oportunidade para demonstrarem que em nenhum momento havia interesse real em Deus. O egoísmo é terrível. O egoísmo é assim: eu quero tudo que os outros têm para me dar, não me interessa o que eles querem de mim. Se vir a dar, é porque algo em troca terei, mas quando algo em troca não vou ter, não, de forma alguma me doarei. O filho mais novo, na primeira fase, diz o texto sagrado, então gasta tudo numa terra longínqua. É a liberdade transformada em libertinagem. Ele ganha uma liberdade mental porque descobre que Deus não é aquele tirano que ele imaginava ser, aquele senhor que exigia trabalho. Ele descobre e a sua mente começa a se libertar e percebe que Deus não vai chicoteá-lo com castigos e com o inferno, porque afinal de contas ele está na graça. Ele descobre que Deus não irá fazer isso, e então decide optar pela libertinagem. A libertinagem vai imperando, vai crescendo, e o amor a Deus, na mesma proporção, vai se esfriando. Você conhece algum cristão assim? A segunda possível fase deste filho mais novo que está na nova aliança é descobrir o que sempre lhe esteve exposto, mas que nunca dava o devido valor: o caráter e a bondade de Deus. Quando ele perde tudo, diz a Bíblia, ele cai em si. E aí ele para pensar: meu Deus, pequei terrivelmente, sou um libertino. Porque ele está distante, e depois que ele perde tudo, ele busca um emprego, e o único emprego que lhe restava era cuidar de porcos, e ele vai então cuidar de porcos, mas a fome era tanta, o que ele ganhava era tão pouco, que ele precisava, ele via os porcos comendo, e ele pensava: puxa vida, eu preciso comer, me basta comer o que os porcos comem. E diz a Bíblia Sagrada que ele pedia para aqueles que também cuidavam dos porcos, para o patrão, e ninguém lhe dava nada. Eram miseráveis, mesquinhos.
E aí ele cai em si e diz: puxa, meu pai trata tão bem os trabalhadores dele, meu pai cuida tão bem dos trabalhadores. Ele começa a perceber que não era comum o tratamento que o pai dele tinha para com os empregados, porque fora dali os empregados eram tratados como ele estava sendo tratado. E aí ele começa a perceber como o pai dele era diferente, como estar junto ao pai era diferente. O pai tratava com bondade e justiça os empregados. Viver, portanto, como um empregado do pai era muito melhor do que viver lá fora. Ele vai descobrindo que ele tem um pai que, além de propriedades e riquezas, tem um caráter de bondade. Ele vai descobrindo um pouco do pai, mais do que as heranças do pai. Ele começa a perceber um pouco do caráter de Deus, mais do que propriamente as bênçãos que vêm de Deus. Ele começa a descobrir uma coisa fundamental. Ele descobre que o equilíbrio da vida está no direito e nos deveres. Ele descobre que há necessidade de entendermos que, se temos direitos, temos também deveres. Até aquele momento ele era alguém que só queria desfrutar dos direitos e enxergava todos, inclusive o pai, como aqueles que só tinham deveres, e deveres como ele. Você já percebeu que muitas vezes você se relaciona assim, nos diversos graus de relação que você tem? Se você é um filho, às vezes você olha para o pai e para a mãe e enxerga-os como aqueles que têm deveres para com você. Não, você não consegue enxergar que eles têm direitos, porque os direitos deles implicam em que você reconheça que tem deveres para com eles. E às vezes você tem uma amizade e você olha para essa amizade e o que você pensa? Nos deveres que esta amizade tem para com você. E às vezes você está empregado numa empresa, e aí você olha para os patrões e fica pensando no quê? Nos deveres que os patrões têm para com você. Ah, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito a mais aquilo, e se não me der, vou entrar na justiça, porque afinal eu tenho direitos. E o ser humano então vive nesse desequilíbrio. Ele só tem direitos, ele não consegue enxergar que ele tem deveres, e que a vida está centrada no equilíbrio entre essas duas coisas. Mas naquele momento o filho, mas de novo, ele vai para a segunda fase. Ele descobriu, puxa, eu também tenho deveres, porque eu sou um filho, e meu pai é meu pai, e eu tenho deveres para com ele. Mas eu falei tanto desses deveres, eu falhei tanto, que não tenho mais direito de ser chamado de filho.
Agora a balança inverte. Ele não tem mais direitos, ele só tem deveres. E aí ele volta com aquilo na cabeça: eu vou chegar, vou dizer a verdade. E era verdade, eu estava arrependido. Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu só pensei nos meus direitos, toda a minha vida em direitos, em como viver, em desfrutar de direitos, que eu não percebi que o Senhor tinha os seus direitos, que seriam os meus deveres, de honrá-lo, porque tu és Pai, de amá-lo, porque tu és meu Pai, e respeitá-lo, estar contigo, porque eu sou teu filho, tu és meu Pai. E nós temos uma aliança de sangue. Pequei contra os céus, contra ti. Eu não sou digno de ser chamado filho. Ele vai com esse propósito, diz a Bíblia Sagrada. E aí, quando ele aponta lá no horizonte, isso já vimos em outra oportunidade, em outra mensagem, como ele aponta lá no horizonte, o que diz a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada diz que o Pai o vê vindo e ele começa a chorar. Porque a Bíblia diz que ele entra em profunda compaixão. E todas as vezes que alguém entra em profunda compaixão, exterioriza lágrimas. O pai está chorando quando vê o filho lá no horizonte. E ele começa a correr. Você sabe, você que conhece esse sítio, que o horizonte fica longe da porteira principal no geral. No geral é assim. E ele corre desesperadamente, porém alegremente. Ele corre, pula no pescoço do filho, o abraça. O filho faz o que ele havia planejado. Ele diz para o pai: pai, eu pequei, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não lhe dá ouvidos. E chama os seus empregados e diz: coloca uma roupa nova nele, um anel no dedo, sandálias no seu pé, mate um bezerro selado, nós vamos fazer uma grande festa. O filho começa a entrar para a terceira fase, porque aquele filho, ele veio entendendo sobre direitos e deveres, compreendeu isso na sua mente, no seu coração havia essa compreensão. O que ele não esperava era a reação do seu pai, o que ele não esperava e que o atordoou foi a grandeza do gesto do seu pai. Seu pai correu até ele, não teve vergonha de expressar o seu amor e a sua emoção para com o filho. Não, o pai não teve vergonha de expressar seu amor, porque amor é para ser expressado, não guardado, enlatado, enterrado no coração. Não serve para nada. Quem ama faz, quem ama expressa.
nós vimos na pregação, quando pregamos sobre isso, eu faço questão de repetir para que você entre na história. Eu quero que você se lembre que o filho estava numa mendicância, estava cuidando de porcos, viajando, portanto ele estava ali maltrapilho, descalço, roupa imunda, suja, rasgada, cabelo comprido, barba por fazer, hálito fétido. Além do hálito, seu corpo exalava lavagem, fezes de porco. O amor suplanta o olfato. O amor suplanta qualquer barreira, é mais forte, destrói qualquer muro. E diz o texto que o pai vai mais longe, o pai o beija, fedendo. O filho começa agora a entrar numa dimensão maior do amor do pai, que ele não conhecia, porque quando olhava para o pai, os seus olhos só tinham 2 cifrões. Quantas e quantas vezes nós olhamos para o pai, para uma mãe, para o próximo, e só olhamos com cifrões nos olhos. Interesse por alguma coisa, como sanguessugas escritas ali no Antigo Testamento, aquelas que vinham e sugando diziam: me dá, eu quero, me dá, eu quero. O filho vai entrando numa dimensão maior, se surpreende com o gesto do pai. O aprofundamento vai mais longe, porque o pai chama os servos, os empregados, e diz: põe roupa nova. E nós vimos que roupa na Bíblia significa a nossa presença diante do Pai, significa sermos lavados, purificados, santificados com o sangue de Cristo. Em outras palavras, o Pai estava dizendo: roupa nova, eu o perdoo, eu o resgato, eu o amo. Você está limpo na minha presença. Põe um anel no dedo. Vimos também sobre isso, que anel no dedo só usava na época quem era filho, quem era da família, era filho herdeiro. Nem o filho não herdeiro usava anel. Com isso, o pai estava dizendo para aquele filho: não vou te ouvir, não te tratarei como um servo. Não, vou repetir, não te tratarei como um servo. Tu és meu filho, continua sendo meu filho, e continua sendo meu herdeiro, e continua levando o meu sobrenome. Coloca-lhe sandálias nos pés. Lembrando também na mensagem anterior da palavra, pés, sandálias só usavam na época quem era da família. Os empregados não usavam sandálias. Na época da escravidão, só senhores, escravos jamais usariam sandálias. A palavra é clara. O pai está dizendo: tu és meu filho, é bem recebido. Eu te amo, te vejo como filho. E agora vamos para a festa, porque há o bezerro cevado. Havia um bezerro. A Bíblia chama aqui na parábola de o bezerro cevado. Não era um bezerro cevado. Ou seja, por inferência está claro que o pai, desde a partida do filho, estava preparando ali um bezerro cevado.
porque ele foi chamado de o desencarnado, um que estava sendo preparado exatamente para aquele momento do retorno. O filho se deslumbra, o filho percebe o pai que tem, e começa a descobrir o que é verdadeiramente o amor experimentado. Ele experimenta o amor de Deus, porque ele se abre para o amor, ele vai mergulhando-se no amor de Deus, e aí ele entra para a maravilhosa e terceira fase que todos nós cristãos deveríamos entrar. A grande e maravilhosa terceira fase não está centrada nos direitos e nos deveres. A terceira fase é quando nós descobrimos que os deveres se transformam em prazeres. Amar a esse Deus deixa de ser meramente um dever para ser um deleite. Abraçar esse Deus não é mais como honrar o Pai, é um deleite. Ele descobre que deveres são deleites para quem mergulhou no amor maravilhoso desse Deus. Honrar a Deus, obedecer a Deus, orar, obedecer, louvar a Deus, arrepender-se, são meras frases ilustrativas, porque para aquele que conhece o amor de Deus há muito, isso se transformou em gozo, em satisfação, em deleite, em prazer. Não há nada mais tremendo do que aquele que descobriu que a nossa maior herança, a nossa maior bênção, não é a salvação, não é o livramento do inferno, não são os perdões dos pecados, não é a cura de uma enfermidade, não é a conta bancária próspera, abençoada, não é aquela oração que Ele nos dá como resposta positiva. A grande bênção é que Ele é a bênção, Ele é a herança, Ele, o seu coração, a sua pessoa, a maior das bênçãos é o próprio Deus. Quem descobre, olha para as demais bênçãos que tanto te fez se aproximar de Deus e descobre, não são tão importantes, já não são mais tão importantes, porque eu descobri, tu estás comigo lá no vale. Já não me interessa sair mais do vale, porque tu estás comigo. Se me ofereceres ir ao alto da montanha sem tua presença, ou no inferno contigo, eu não vou no inferno, mas é contigo. Descobrimos que quando nós estamos mergulhados no amor, qualquer lugar é céu. Ele é a grande água que mitiga a nossa sede, o alimento que tanto buscamos, a bênção que tanto queremos e que pensamos estar em outros lugares. Essa é a terceira fase. Parábola das alianças com Deus.
Na nova aliança, Deus é Pai e Ele é imutável, jamais deixará de te amar, mas a sua vida será conforme tu enxergas esse Pai. Se enxergas Ele apenas como alguém que dá bênçãos passageiras, eu tenho muita pena de você. Se você o enxerga apenas como um Senhor a ser servido, eu tenho mais pena ainda de você. E se você está vivendo com Ele, gozando dos direitos, com muita dor e sacrifício, responsavelmente fazendo os teus deveres, eu ainda tenho pena de você, porque você não descobriu que a maior bênção é Ele próprio, é Ele que habita contigo, é Ele que está com você. Ele é tudo que nós almejamos e precisamos. E com Ele, qualquer outra bênção vai ser desfrutada sem apego, porque bênção a qual nós nos apegamos deixa de ser bênção para ser escravidão. Bênção só é abundantemente desfrutada quando nós descobrimos que a maior bênção é Ele próprio, o seu amor. E nós vamos levar, graças a Deus, toda a eternidade descobrindo mais deste amor e mais deste amor, e este amor vai nos surpreender daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, daqui a bilhões de anos. O amor do Pai nos surpreenderá. Aleluia! Entra para a terceira fase. Descubra esse Deus. Deixe de se aliançar com o Senhor meramente na letra, mergulhe de fato naquilo que Ele afirma. Renove a sua mente, para que quando você estiver orando, aquilo que você pede, se é que vai pedir, seja 1% da tua falha, e que 99% seja o deleite de quem está desfrutando da maior bênção, o Pai, o seu amor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, muito obrigado. Este amor liberta. Este amor é tudo que nós precisamos. Quando o Senhor é descoberto na tua profundidade, então estar no culto, por exemplo, é mais do que maravilhoso. Nenhuma diversão pode substituir estar na tua presença, é nos deleitar na essência do verdadeiro amor. Nós oramos agradecidos pela grandeza majestosa
desse amor. Amém.